É isso aí, galera. Não comprei. E mais do que achar que essa talvez seja uma responsabilidade, eu quero que vocês entendam o raciocínio que tem por trás do que eu estou dizendo. Ontem eu fui dormir bem chateado, acho que como a maioria de vocês, e chateado por tudo que está acontecendo. E senti que eu precisava falar o que eu vou falar agora aqui. É, Tentar ajudar de alguma forma, assim como todo mundo, tem bastante gente que está tentando ajudar também. Vamos lá, talvez esteja achando bem estranho esse meu raciocínio, como assim o cara não comprou o álcool gel, mas eu queria explicar o que está acontecendo do ponto de vista de dinâmica de sistemas, de pensamento sistêmico, que é algo que eu já estudei e eu exercito meu pensamento nesse sentido. É uma situação que está difícil para todo mundo, o que a gente está vivendo, né? Tem gente reclamando, não tem onde deixar as crianças, agora tem que trabalhar em home office, mas é tudo mais difícil. A gente também tem que pensar em várias outras situações, exemplos de pessoas que talvez não tenham tanto privilégio quanto eu, talvez, quanto do que está escutando aí, de pessoas que trabalham como freelance, de guardador de carro, de motoboy, de uma diarista. Ou seja, a situação está ruim para todo mundo. Mas a gente precisa entender uma coisa, que é qual a relação sistêmica que tem sobre isso que está acontecendo, que está sendo feito e principalmente do nosso comportamento. A gente fala muito em exponencialidade em termos de tecnologia, que as coisas crescem rápido, mas isso também cresce em outras situações. Eu vou fazer um desenho aqui, tá, para vocês entenderem o raciocínio que eu tô tomando. Só virar a câmera aqui, peraí. O que a gente está vivendo agora, né, basicamente, é que a gente está fazendo um negócio que é a transmissão do vírus pela interação que a gente está tendo com as pessoas. Então, o que acontece? Quanto mais a gente transmitir o vírus por interação, mais a gente vai ter pessoas infectadas. E quanto mais a gente tiver pessoas infectadas, mais a gente transmite esse vírus por interação. Isso aqui, pensando sistemicamente, é uma coisa que a gente chama de um enlace reforçador, ou seja, as coisas se reforçam. Se a gente for olhar no gráfico, talvez vocês já tenham visto isso mais ou menos em alguns lugares, né? E considerando que essa transmissão ela acontece de uma forma exponencial, ou seja, uma pessoa infectada ela pode transmitir isso para duas, três ou até mais, mas vamos considerar duas. A gente começa bem pequenininho aqui, tem uma pessoa que passa para duas, que passa para quatro, e aí depois isso vai para 8, isso vai para 16, 32, vai, isso até que chega um momento que se torna algo desse jeito aqui. O que a gente tem que fazer é entender que todo o enlace reforçador, para a gente conseguir limitar esse crescimento aqui, a gente tem que ter alguma coisa que faça um balanceamento por trás, que é uma ação que a gente vai tomar, que é essa ação que está sendo tomada, que é de isolamento. Esse isolamento vai criar um outro negócio aqui, que é o número de pessoas que têm a necessidade de se isolar. E quanto mais pessoas têm necessidade de se isolar ou estão se isolando, a gente vai ter menos pessoas infectadas. E quanto menos pessoas infectadas a gente ter, vai diminuindo a necessidade da gente se isolar. Isso aqui é um outro enlace que chama balanceador. E esse enlace balanceador ele vai fazer isso aqui nesse gráfico. Em vez da gente crescer aqui, a gente vai conseguir estabilizar esse negócio até o momento que vai cair. E a gente tem que decidir se isso vai acontecer agora, se vai acontecer lá em cima, se vai acontecer aqui. Ou seja, depende da nossa ação e depende de quanto a gente levar a sério essa parada aqui. Não estou inventando esse negócio, até com um livro aqui que mostra, né, uma condição limite ao crescimento. A gente tem uma condição, tem uma ação de crescimento, para a gente reduzir a ação de crescimento a gente tem que criar uma condição limitante. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos olhar sistemicamente o que está acontecendo, entender que a nossa ação ela faz parte desse sistema. Não adianta pouca gente fazer isso e a gente não segura esse negócio todo. Só que tem um segundo ponto que também tem uma ação sistêmica que é tão importante, que é principalmente sobre o reflexo e o comportamento que está acontecendo após essa medida de tomada de isolamento, que a gente precisa entender. Vou virar aqui de novo. Coloquei aqui na tela do computador, galera. Isso aqui é um pensamento que eu vi que tem outras pessoas que trouxeram. O que acontece numa situação dessa? A gente começa a ter esse pensamento aqui, ó, não tem para todo mundo, não tem para todo mundo. E se não tem para todo mundo, o que em geral a gente faz? Eu tenho medo que falte, vai faltar coisa, a gente precisa comprar, eu preciso ter álcool gel, eu preciso ter comida, eu preciso ter máscara.
e aí a gente tem medo que falte. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a criar competição para criar estoque, para ter coisas que talvez eu nem esteja precisando naquele momento. E aí eu começo a retirar as coisas de circulação e cada vez tem menos coisas circulando. Com menos coisas circulando, eu vou cada vez ficar num estado de alerta maior, vai faltar, vai faltar, vai faltar, o meu desespero aumenta, eu aumento a competição, e toda vez que a gente aumenta a competição, o que faz? Aumenta o custo. E quando a gente aumenta o custo, eu começo excluindo quem não pode pagar, e aí a profecia se autorrealiza. Não tem para todo mundo mesmo. Isso a gente chama de um pensamento de escassez. Ele também é um enlace reforçador, que reforça um comportamento que não é legal para ninguém. Só que a gente pode pensar um pouquinho diferente. A gente pode pensar que tem para todo mundo. A gente já viu isso em 2018, quando teve aquela situação da greve dos caminhoneiros, que a gente fez gasolina, comida faltar em tudo que é lugar. Foi um comportamento nosso que fez isso. Se a gente pensar que tem para todo mundo, a gente começa a ter confiança, tira o medo da história. Porque tem para todo mundo. E eu não estoco o que eu não preciso. Vamos comprar só o que a gente precisa. Seja isso e álcool gel, seja comida, seja qualquer outra coisa. Esse comportamento que está acontecendo nos mercados é algo que a gente não pode demitir. E aí a gente vai começar a colaborar para criar. Daqui a pouco eu tenho alguma coisa que alguém precisa, eu posso ceder isso para alguém. Vamos se ajudar. E aí essa confiança, ela vai aumentar e a gente aumenta o fluxo e isso não faz com que os custos aumentem e pode fazer até custo reduzir. Isso não serve para agora, serve para qualquer momento da vida. E aí eu incluo quem não pode pagar. Faz muito mais sentido, isso se chama uma lógica de abundância, que também é uma lógica reforçadora, um sistema reforçador, mas que a gente tem que usar esse raciocínio agora, que é a abundância, vamos pensar todo mundo junto, porque isso vai fazer a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos olhar para o todo, vamos parar de pensar numa lógica individual e de competição, não vamos acabar com as coisas no mercado, a gente vai tornar a situação muito pior. Vamos comprar só o que precisa, se a gente precisa... Eu não comprei álcool gel porque eu tenho o suficiente que eu acho que eu vou precisar aqui em casa, mas talvez acabe. Quando acabar, talvez eu não consiga. E nesse momento deve ter um monte de gente que tem, e talvez usando até em situações que não são necessárias. Gente, pelo amor de Deus, mais colaboração, menos competição, por favor. Espalhem essa ideia. A gente precisa se ajudar nesse momento que é para todo mundo, ok? Conto com vocês aí.